Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Vamos aí descobrir o que a Bíblia fala sobre comida. Olha só, será que a Bíblia fala algo sobre comida? Eu gostei desse assunto, me deixou com água na boca. Será que a Bíblia fala o que nós devemos ou não comer? Será que eu posso comer pizza? Será que eu só devo comer vegetais, como minha mãe fala? Comer bastante brócolis? E não posso comer fritura, batata frita porque faz mal? Será o que a Bíblia fala sobre a nossa comida, o que a gente põe para dentro da nossa boca? Vocês que estão familiarizados com o Antigo Testamento, vocês que já ouviram falar do Antigo Testamento, espero que já tenham ouvido falar, não é possível. Lá no Antigo Testamento, Deus separou um povo de Israel. Deus formou esse povo por meio de Abraão e conduziu esse povo se multiplicou e se tornou o povo de Israel. Que lá, depois que saíram do Egito, Deus deu várias leis para este povo seguir. Essas leis também incluíam regras sobre a alimentação deles, o que eles podiam, o que eles não podiam comer, inclusive a forma como eles deveriam comer. Vocês sabiam que os judeus não podiam comer carne de porco, não podiam comer crustáceo e não podiam comer carne com sangue. Eram várias as regras de como comer, até ponto de cozimento, várias regrinhas. Mas no Novo Testamento, quando Jesus veio, ele cumpriu toda a lei. Em Jesus, a lei está cumprida e nós não precisamos mais seguir. Por quê? Porque as diretrizes, essas ordens acerca de comida, dias, tudo isso eram sombras do que haveria de vir. E o que haveria de vir? O Senhor Jesus Cristo. A realidade está em Jesus. A sombra era a lei mosaica, a realidade está em Jesus. Então, agora que nós somos crentes, nós não somos judeus, não sei se tem algum judeu me assistindo, mas nós que somos crentes em Jesus Cristo, aceitamos o Senhor Jesus, entregamos a nossa vida a Ele, nós não temos mais estas regras específicas para seguir. Mas não é assim também, então eu vou comer o que eu quiser, do jeito que eu quiser, a quantidade que eu quiser. Não é assim. O crente não anda desse jeito, não sequer pensa desse jeito, porque ele sabe que agora ele serve ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus não é um Senhor de bagunça, não é um Senhor de excessos, de extremos. Não. Tá bom? Então nós vamos entender aqui o que a Bíblia fala acerca de comida, o que nós devemos fazer, como nós devemos agir diante da comida com controle. Como assim, pastor Isaac? Nós devemos agir diante da comida com controle. Estou pensando em mim aqui porque eu sou gordo. Estou brincando. Na verdade, aqui a Bíblia, eu vou ler alguns textos com vocês, 2 textos. E esses 2 textos vão mostrar que o crente não pode ser um comilão. Se você come até explodir e você é conhecido, olha o cara lá que come até, nossa, o cara parece que não tem fundo. Nossa, eu na idade aí do Davi Leão tá com 13, da idade do Daniel, a minha turma nessa época era o Fernando Cabral, o pessoal aqui da igreja conhece, Fernando Cabral, João Ivo. A gente ia para os acampamentos e a gente tinha lá o prêmio de melhor garfo, quem comia mais. E a gente brincava com isso, né? Porque a gente estava em fase de desenvolvimento e eu era muito magrinho, acreditem, era magrinho, orelhudo, cabeçudo, porque o corpinho era fininho, né? A cabeça era grande e as orelhas também. Mas eu comia muito, mas eu não poderia ser conhecido como o comilão, o glutão. Já ouviram falar desse pecado, a glutonaria? Aquele que come sem controle. O crente não pode ser assim, um glutão. Olha só na sua Bíblia em Gálatas 5:21. Gálatas 5:21, você vai ver
alguns que a Bíblia chama aqui de frutos da carne. São frutos da carne, ou seja, o que a carne é o nosso corpo, é o nosso pecado, a nossa natureza pecaminosa, isso é a carne, né? Isso, frutos da carne, o que isso gera, o que a nossa natureza pecaminosa gera. Aí tem uma lista enorme, vários pecados, prostituição, impureza, tudo mais. Lá no 21, vocês vão ver aqui 2 pecados que eu quero chamar a atenção de vocês. Pecados que são frutos da carne, né? Vocês veem aí no versículo 21, invejas, na minha tradução começa com invejas. Depois vem bebedices, glutonarias. O que são bebedices e glutonarias? Algumas traduções estão aí que em vez de bebedice é embriaguez. E de fato, o crente não pode ser um bêbado. Ele deve se controlar até quando toma bebida alcoólica. O crente pode tomar bebida alcoólica, pastor? Pode. O que a Bíblia condena é a embriaguez, é a falta de controle. Quem deve controlar o crente? Vocês sabem? Eu já falei isso em outras aulas aqui. Quem deve controlar o crente é o Espírito Santo de Deus. Depois dessa lista aqui dos frutos da carne, vai falar do quê? Dos frutos do Espírito. E num desses frutos, na verdade é um fruto só, mas uma das características é o domínio próprio. É o controle de si mesmo. Tanto para embriaguez como para comida. Glutonaria. É um fruto da carne. Mas se é crente, ele tem o controle, o domínio próprio. Então, um crente não pode ser conhecido como alguém que come e come de tudo e não está nem aí, come morcego e come bacalhau e come camarão e come tatu e come capivara e come jacaré e come de tudo e não está nem aí, o cara não tem controle nenhum. O crente tem domínio próprio. O crente pode ser gordo? Olha só, eu sou gordo. Vocês não estão vendo a minha barriga aí. O pessoal aqui da igreja me conhece. Eu estou ali no que eles chamam de obesidade 1. Para minha altura eu deveria pesar 10 quilos a menos para minha altura. E o crente pode ser gordo? A questão de você ser gordo não envolve várias questões. Não dá para cravar assim, o crente não pode ser gordo, todo mundo tem que ser fit. Não é assim, não funciona assim. Existem várias questões, mas o crente não pode ser um descontrolado com as coisas que come. Vocês vão ver aqui o versículo que eu separei para vocês decorarem. Esse versículo vai falar que o corpo do crente é templo do Espírito Santo. Então nós não podemos tratá-lo de qualquer forma. E comer fritura todo dia, não está nem aí, não fazer exercício. O crente tem que ter essas coisas em mente e cuidar bem do corpo que Deus lhe deu. Inclusive com as coisas que ele põe dentro da sua boca. Tá bom? Então não queiram comer só batata frita. Como brócolis, a mãe de vocês fala, o papai de vocês fala, como brócolis, como as frutas, as verduras, como tudo isso. Pensando, lembrando, eu estou cuidando do corpo que Deus me deu. E eu estou agindo com controle, com domínio próprio. Outro versículo é o Romanos 13. Romanos 13. Olha só lá, Romanos 13. Andemos dignamente, como em pleno dia. Olha só, não em orgias e bebedices. Aqui mostra o total descontrole, a pessoa que toda descontrolada, que não tem domínio de si. Orgias e bebedices dá essa ideia de descontrole do que a pessoa ingere, do que a pessoa come. A pessoa vive em festa, mas não é uma festa sadia, é uma festa em que há excessos de comida, inclusive excessos de imoralidade e embriaguez. É o que o mundo faz quando faz festa. É isso aí. A pessoa vive dessa forma, totalmente descontrolada. E depois tem ressaca e colhe os maus frutos disso, passa mal e tem doenças. Gente, não sejam assim.
O crente não é assim. O crente, ele age com domínio próprio, controle-se, controlando, sabendo que o seu corpo é templo do Espírito Santo. E o seu corpo, inclusive, foi comprado por alto preço. Então, o seu corpo não é seu, é de Deus. Não em impudicícias e dissoluções, nem em contendas e ciúmes, mas o que nós devemos fazer com o nosso corpo, o que nós devemos fazer com a nossa comida. Revestivos do Senhor Jesus e em nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Nós não podemos ser descontrolados. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 11 que alguns irmãos, no partilhar da ceia, e a ceia naquela época era um banquete, não era só ali o pão e o cálice, né? Era um banquete. Tinham pessoas descontroladas que iam e comiam um banquete antes das outras, sem esperar que todos chegassem, sem esperar que os irmãos todos participassem. Eram pessoas descontroladas, iam lá e comia, esquecia de todo mundo. Esse era um dos pecados da igreja de Corinto, em 1 Coríntios 11. Tá bom? E segunda postura, também estou cheio de postura hoje, né? Na aula de manhã também foi postura. Diante da comida é a liberdade. Ué, como assim, pastor? Controle não quer dizer a ausência de liberdade? Não, não é isso. Nós somos livres. Os crentes, nós somos livres. Nós, os crentes, somos verdadeiramente livres. Por quê? Porque nós fomos resgatados do jugo do pecado. Antes, o nosso coração, a nossa disposição era somente para o pecado. Não tinha disposição para Deus, não queria buscar as coisas boas. Era só pecado, só descontrole, só festa e fanfarra e aquela coisa absurda, é balada e festa, é só isso. Agora não, eu tenho o Espírito Santo habitando em mim, me trazendo real liberdade. Agora eu posso fazer a vontade de Deus. Liberdade é poder fazer a vontade de Deus. Antes eu não podia, eu não conseguia, eu não era capaz, eu nem queria fazer a vontade de Deus. Agora, regenerado, com o Espírito Santo habitando em mim, habitando nesse corpo, eu sou verdadeiramente livre. E livre, inclusive, das prescrições da lei mosaica, como eu falei para vocês no começo. Nós não precisamos mais seguir aquelas regrinhas. Pode comer o bacon agora, sabia? O judeu não podia, agora nós podemos comer bacon. Vocês gostam de bacon? Eu adoro bacon, é muito gostoso. E agora nós podemos, olha só Colossenses 2, no versículo 16, diz assim, Colossenses 2,16, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou seja, ninguém pode olhar para você e falar, o cara lá, ele come bacon, olha, o cara come carne de porco, olha o cara... Não, ninguém pode fazer isso. Por quê? Porque nós somos livres das prescrições da lei mosaica. Nós podemos comer de tudo? Podemos. Só não pode comer morcego, tá? Porque olha o que deu aí, deu uma pandemia. Mas podemos comer de tudo, de tudo. Aliás, deixem aí nos comentários o que vocês mais gostam de comer. Digam aí, o que vocês mais gostam de comer. Qual o prato preferido de vocês? O meu prato preferido é pastel. Na verdade, tenho vários, mas se eu estou andando num lugar, eu sinto o cheirinho de pastel, tem aquela feira, eu não resisto. É muito bom o pastel. E o meu pastel preferido é o pastel de carne. Qual é o alimento preferido de vocês? Pizza, pastel também. Eu sei que tem gente que me assiste aí de vários lugares do Brasil. E a culinária é bem diversificada. Bem diversificada. Quer ver um exemplo? Aqui em São Paulo a gente come muito, olha que engraçado, a gente come muito o que a gente chama de feijão carioca. Feijão carioca é quem nasce no Rio de Janeiro, né? E feijão carioca é marrom. E lá no Rio de Janeiro eles comem muito o quê? O feijão preto. Não é o feijão carioca. Pois é. Que curioso, né? Então a nossa culinária é bem diversificada. Lá na Bahia tem o acarajé, lá no norte tem o arroz com pequi. Dizem que é muito marcante esse arroz com pequi. Vocês já comeram arroz com pequi? Eu nunca comi ainda arroz com pequi.
mas é uma culinária típica ali da região norte do Brasil. E o que você gosta de comer? Deixa aí nos comentários para a gente interagir um pouco, tá bom? Mas, voltando aqui para o nosso assunto, vocês não podem ser julgados. Olha lá, fulano come acarajé, olha lá, fulano come rabada, olha lá, fulano come dobradinha. Não pode ser julgados por isso, porque nós podemos comer de tudo. O Senhor Jesus deixou deixou comermos de tudo, porque nós estamos livres dessas prescrições, nós não podemos ser julgados. Mas, se você olhar em Gálatas 5:13, agora olha lá, Gálatas 5:13, você vai ver que essa liberdade, ela não é irrestrita. Vou comer, não importa, não quero saber o que pense. Não é bem assim. Nós podemos comer com liberdade, mas olha só o que diz Gálatas 5:13. Diz assim, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Olha só que legal. O que estava acontecendo aqui? As pessoas estavam querendo que os crentes gentios, os crentes recém-convertidos, fossem circuncidados. Isso era coisa da lei mosaica, coisa da lei antiga, que não valia mais para nós. Mas eles estavam lá obrigando os novos convertidos, os judeus, os gentios a serem circuncidados. Aí o que Paulo diz? Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não é para ficar com esse negócio de circuncisão, coisas da lei mosaica. Vocês estão livres disso. Mas, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Olha só, eu não posso usar dessa liberdade para ser um descontrolado. E qual é o critério, então? Qual é o critério dessa liberdade? Está no final do versículo. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Sede servos uns dos outros pelo amor. Quer ver um exemplo prático disso aqui com relação à comida que o apóstolo Paulo deu lá em Romanos 14? Abra aí a sua Bíblia em Romanos 14, você vê um exemplo prático dessa liberdade que nós temos com relação ao alimento, mas que nós não podemos usar de forma desmedida, de forma a ignorar os nossos irmãos. Olha só, Romanos 14:15. Se por causa de comida, aqui era aquele irmão que achava que comer, que as prescrições mosaicas, né, as regrinhas da lei mosaica ainda serviam de alguma coisa, e ele ficava com aquilo no coração, tinha dúvida, não tinha isso muito claro na mente, era um crente de verdade, mas ainda estava nessa fase de entender a liberdade que é em Cristo. E aí tinha o outro que já tinha entendido, falava, tá liberado, podemos comer de tudo, eu não quero saber, vou fazer um churrasco, bacon para tudo quanto é lado. Olha só, se por causa de comida, apóstolo Paulo falando para eles, o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Olha só o critério, sede servos uns dos outros. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Ou seja, não faz o irmão que ainda é fraco, né? O apóstolo Paulo chama ele de fraco na fé, que ainda não entendeu, ele ser escandalizado, tropeçar e reclamar e ter essa inimizade contra você. Não faça isso. Por quê? Porque o amor fraternal é maior do que a questão de comida. Olha só o versículo 20. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas. Mas, aqui, a regra nova é o quê? Tudo é limpo. Tudo. Antes existiam alimentos impuros, sujos. Eu já mencionei alguns para vocês aqui. Carne de porco, animais que não tinham casco, alguns crustáceos, enfim. Não podia comer, porque eram imundos, porque eram sujos. Mas o apóstolo Paulo fala, todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. Então, lembre-se da liberdade que nós temos. Podemos comer de tudo? Podemos, mas utilizando esse critério aqui, o amor aos irmãos. Beleza?
Então esses dois critérios aí, o controle, você não pode ser um glutão, sair comendo, o Joãozinho é conhecido como, nossa, o cara come de tudo. E você também tem que saber que ninguém pode julgar você pelas coisas que você come, mas lembrando-se, peraí, se o irmão é fraco, eu não vou deixar de comer um tempo, vou aprender para instruí-lo, ensiná-lo, mas vou deixar de comer um tempo para não escandalizá-lo. Tá bom? O versículo aqui que eu quero lembrar vocês com relação ao corpo de vocês, olha só. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Tá bom? Lembre-se disso, não é para comer só porcaria, não é para comer só coisa que não presta, tem que comer, tem que cuidar do corpo. Se você está passando mal, assim, com as coisas que você come, provavelmente você está comendo mal. Então você tem que acertar isso, tá bom? Mas use esses dois critérios, o controle e a liberdade. Dúvidas, me escrevam aí. Eu sei que esse assunto polêmico, assunto pode gerar várias outras questões. Se vocês tiverem dúvida, me escrevam e eu vou interagir com vocês, tá bom? Fiquem com Deus, até semana que vem. Tchau, tchau.